Terceiro ano, terceirovski, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de história. Pessoal, a aulinha de hoje é light, delicinha, tranquilinha. Vou precisar que vocês busquem na memória de vocês todo o conhecimento sobre a novela das 6, para vocês, lá na novela Novo Mundo. Brincadeira, pessoal, mas é interessante porque tem umas coisas que estão acontecendo na novela, que é uma novela com temática histórica, né? A gente pode questionar diversos pontos ali. Não sei, mas é interessante porque tem muita coisa a ver. Então, o que a gente vai falar agora é do processo de independência do Brasil. Então, pessoal, como começa o nosso processo de independência? Para quem prestou muita atenção nas minhas aulinhas que eu falei sobre Napoleão e os bloqueios e o bloqueio continental que ele instaurou, tem tudo a ver com a independência do Brasil. Vamos lá. A principal rivalidade ao império que o Napoleão estava construindo é um lugarzinho chamado Inglaterra, que por sinal era um ótimo parceiro e forte parceiro aí do Brasil na negociação, nas suas negociações, não só apenas na parte política, mas nas suas negociações e mercado. Então, eles são parceiros muito importantes um para o outro, e quando Napoleão falou, quem negociar com a Inglaterra, meu principal rival, vai dar BO, ele faz um bloqueio continental à Inglaterra. Ninguém podia negociar com eles. Obviamente, Portugal continua negociando com eles, novamente detalhado por causa dessa parceria e proximidade já antiga das duas nações. E aconteceu o que aconteceu, Napoleão descobre dessa relação, que eles mantiveram contato, e ele organiza uma invasão aí, mas não é, na verdade não é o Napoleão que invade em si, ela é comandada pelo general Junot, acho que é assim que a gente pronuncia o nome dele, eu sempre pronunciei assim, então deve ser, né? E eles invadem Portugal, só Portugal já tinha um plano, inclusive uma escolta preparada pela Inglaterra para falar assim, vamos vazar. E aí o que acontece, gente? Existem lugares mais pertos que Portugal poderia ter ido, inclusive outras colônias mais próximas mais próximos de Portugal. E a corte escolhe migrar para o Brasil. Então, não é bem uma fuga. É uma fuga? Sim, a cidade está sendo invadida e eles desvazaram. Isso, por esse ponto, é uma fuga. Mas a fuga parece que é uma coisa sem ser pensado, né? A fuga por si só apenas parece que aconteceu, vazamos, tal. E não foi bem assim. Isso foi pensado. A corte portuguesa tinha certeza que seria bom para ela, seria uma boa estratégia vir para o Brasil, migrar toda a corte para o Brasil. E, nesse momento, a escolta da Inglaterra dessa corte até o Brasil foi determinante. Então, saímos de Portugal com a corte e viemos para aqui no Brasil. Ok, com a família real aqui, gente, não tinha mais... Portugal estava tomado pelas forças do Napoleóvski. Então, e aí, gente? O Brasil ainda é uma colônia? Não, porque pensa aqui. Se a corte portuguesa, que era lá na metrópole, está na colônia, não existe mais o pacto colonial. Pacto com quem? A metrópole está tomada, a metrópole está aqui. Então existe esse processo de transição e um caso único onde a metrópole se mudou para a colônia. A colônia passou a ser a metrópole. A sede de comando, administração e negociação dos portugueses passou a ser o Brasil, que agora virou Portugal. De forma simples, é isso que aconteceu. Então, a primeira ruptura com a mudança da corte para o Brasil é essa alteração na ordem das coisas, como era colônia e metrópole. Então, isso já é um ponto muito crucial que vai dar o primeiro passo para uma independência do Brasil. Tenho isso em mente, por isso que o bloqueio continental é determinante para a nossa história. É uma coisa pela outra, é uma consequência. É tipo meu cabelo horrível, vou ter que raspar em algum momento. É uma consequência, eu estou muito careca. Infelizmente, é o estresse. Então, isso como consequência, a gente tem que ter em mente isso sempre. E não pensar que foi simplesmente uma fuga por fuga. Eles vieram ao Brasil pensando muito bem para onde eles estavam vindo. Tinha colônia lá perto, eles não escolheram lá, escolheram aqui. Então, vieram ao Brasil com essa migração, teve essa mudança em todo o aparato de administração português, que agora estava aqui no nosso país, ok? Sem nenhum erro, né? Essa parte é bem tranquilinha. Acredito que vocês já ouviram falar
Só para a gente entender o que a gente está falando, estamos em 1808, a independência vai acontecer lá em 1822, só para vocês terem isso em mente, ok? Então, com isso é feio, com essa corte instaurada no nosso país, primeiro, né, que onde ia pôr essa corte? Teve um probleminha aí, que diversas casas tiveram que ser cedidas, né, à corte que chegou lá no Rio de Janeiro. Então, foram colocados o PR de Príncipe Regente na casa, e as pessoas tinham que deixar para a corte tomar posse da casa. Então, é o famoso põe-se para fora, né, que é isso, vazando e vazar. Então, com a corte aqui, a primeira medida que a gente chama aqui, como foi a administração joanina no nosso Brasil, como até de você vai chamar de como foi essa administração do Jones, né? Dom João aqui no Brasil. O principal ponto, gente, que eu acho determinante, que se o Brasil era uma colônia, ele estava fadado, né, a negociar apenas com a metrópole. Correto? Isso ninguém tem nenhuma dúvida em relação a isso. Ou em que a metrópole permitisse, não é bem igual a independência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos negociavam com uma galera lá da Europa e tinha uma autonomia econômica muito grande. O Brasil não era assim. Mas o primeiro passo para o Brasil tornar independente é quando ele vem para cá e lá em 1810 ele vai assinar, né, justamente o que seria a abertura dos portos do Brasil. Então agora o Brasil negocia. Se o Brasil negocia de fato, está aberto a negócio, né, com a abertura dos portos, o Brasil passa a começar a ter uma autonomia econômica. Conseguem ver isso? Então, e lembrando bem, estava aberto para nações amigas. E quem estava muito interessado nessas nações amigas, dessa parte desse tratado aí, dessa parceria? Então, existe um tratado de aliança, amizade, comércio e navegação que consolidava a relação que ia beneficiar a Inglaterra, que era a principal interessada nisso tudo, ok? Então, vou ler aqui na parte de vocês que tinha nesse tratado maravilhoso na página, nesse caso 1, aqui, 3C. Os ingleses aqui residentes teriam plena liberdade religiosa e seriam julgados em qualquer caso por juízes ingleses, ou seja, mais privilégio do que os portugueses em muitos aspectos. O governo português comprometia-se a abolir gradualmente o trabalho escravo. E é essa lei que ficou conhecida como para inglês ver, porque a gente sabe que não é isso que aconteceu. Pessoal, para deixar claro, esse tratado é de 1810, ok? Só para a gente localizar na mente de vocês. Os produtos ingleses pagariam tarifas alfandegárias de 15% sobre seus produtos. Os portugueses pagariam 16% e as demais nações. Então, peraí. Os ingleses pagavam menos do que os portugueses? Legal, né? Muito bom. Além de serem mais baratos por serem produzidos em larga escala, os ingleses pagariam menos impostos no Brasil. Essas medidas deixaram claro o novo perfil que submeteria o mercado brasileiro da dependência econômica portuguesa para a dependência econômica inglesa. Então teve essa troca de dependência ali e essa parceria consolidada, de certa forma. Parceria, né? Podemos dizer. Por mais que só tenha um lado ganhando muito com isso aí, é uma forma de parceria, mas o Brasil cedia muito mais, né? Por favor. Então, essa foi uma das principais mudanças que o nosso país ia ver. Tivemos nosso país, vamos chamar aqui já nosso Brasilzão, né? Mas, então já tinha essa mudança dos portos agora, tinha essa parceria que vai desagradar em algum momento os portugueses. Essa parceria de privilegiar os ingleses e criar essa dependência da economia inglesa vai criar uma desavença com os portugueses eventualmente. Então, acho interessante a gente marcar outras criações que o príncipe regente, no caso o Dom João, ele instaurou, que é a biblioteca, a biblioteca pública dessa época, o Banco do Brasil, dessa época, esse nome, Jardim Botânico, e acho interessante a questão da imprensa, não só academia, tem uma academia militar, né, a academia real militar ela foi instaurada, mas eu acho interessante a imprensa, que agora tínhamos uma imprensa aqui no Brasil, acho isso determinante, e também vale a pena dizer que diversos retratos artísticos, né, representações artísticas do Brasil desse momento, feitos pelo Debré, lembra? Sabe aquele pintor? O Debré é desta época, é desse momento aqui que vai começar a acontecer. Ele vai abrir o Brasil para cientistas e pesquisadores nesse momento, que é um ponto bem determinante, bem importante das medidas do Dom João. Isso vai permanecer até lá 1821, que é quando ele sai, quando ele vai voltar para Portugal, ok? Então, com isso dito, pessoal, acho interessante a gente
a gente destacar, eu não vou pedir para vocês grifarem isso, eu não acho que né, então, gente, pensei aqui rapidinho, desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu pedir para vocês grifarem isso aqui, eu vou dar uma pausinha, pra gente continuar, que eu já falei, dei todo o background da história, a gente continua numa parte 2, ok? Tá bem tranquilo a linha de hoje, né? Não tem jeito, entendeu? Melhor que isso aqui, nossa senhora. Então, pessoal, até já.